Presidente, o que está baseando esse pedido? É quebra de decoro? Quebra de decoro, apologia talvez a um dos maiores criminosos da história do nosso país, foi o torturador Brilhante Ustra, um momento triste da história do Parlamento Nacional. Vocês encaminharam o pedido ontem à Câmara dos Deputados, né? Isso. Foi uma representação à Câmara e um ofício à Procuradoria-Geral da República. E estamos providenciando também com o Conselho Federal da Ordem uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para questionar quais são os limites da imunidade parlamentar. Para nós é o mesmo o que aconteceu no Congresso Federal, é o mesmo que um parlamentar alemão, por exemplo, tecendo loas ou tecendo saudosas lembranças do nazismo e do extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Foi algo muito grave, algo que ultrapassa a esfera do que estava sendo debatido naquele momento e que deve ser discutido à luz do que queremos para a nossa democracia. Presidente, esse deputado, ele é useiro e vezeiro de agredir seus colegas, de agredir as mulheres principalmente, de agredir os homossexuais. O senhor avalia que até aqui ficou dentro do direito de manifestação dele da imunidade parlamentar, mas que agora ele passou do limite, é isso? É isso, ele se alimenta, eu até evito polêmicas com ele é um deputado aqui do meu estado, porque eu acho que ele se alimenta um pouco também desse folclore, né? Ele é um deputado um pouco que se alimenta dessa política midiática, mas dessa vez ele escolheu, e nisso as reações estão sendo muito claras, Estamos conversando com o Dr. Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB do Rio de Janeiro. Vamos refazer o contato para saber também o que a OAB pensa ainda em relação à atitude do deputado Jair Bolsonaro. Do PSC do Rio de Janeiro, não está mais no PP, né? Está no PSC agora do Rio de Janeiro. E tudo está, pelo menos o pedido está baseado muito no que disse o deputado Jair Bolsonaro e como ele reagiu na hora de proferir o seu voto em favor do impeachment, mas não só em favor do impeachment, o conteúdo das declarações dele no domingo retrasado, durante a votação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Rosane, estamos de volta com o presidente da OAB. Tá. Doutor Felipe, o senhor estava falando que evita polêmicas com esse deputado, até porque ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta disso. Ele tem crescido eleitoralmente assim, né? Ele cria essas polêmicas, agressão a deputadas, agressão às mulheres. Só que dessa vez nós estamos naquele momento assim, ele defende um modelo de política que é um modelo fascista, de exclusão. Um jornalista célebre aqui do Rio de Janeiro, que foi Márcio Moreira Alves, no auge da ditadura militar, quando era deputado, fez um discurso até pueril, dizendo que as boas famílias deveriam impedir que suas filhas dançassem com os cadetes do Exército. E o Congresso foi fechado por isso. A AI-5 nasceu daí, né? O direito à imunidade parlamentar de expressão reforçou-se naquele momento. O Congresso resistiu à ditadura militar. E aí esse instrumento tão poderoso está a serviço hoje de uma pessoa que usa esse instrumento para defender a tortura, que o Brasil é signatário de todas as convenções internacionais que entendem que a tortura é o mais hediondo dos crimes, é um crime de lesa pátria. Então, o que nós vamos dizer para os nossos jovens nesse momento? E basta ir às redes sociais para notar que esse ódio, que nesse momento é confundido com a desesperança que parte da juventude dos brasileiros tem dos políticos, começa a crescer. Então, parte da sociedade vê no discurso desse tipo de personagem algo que é viável, algo que lhe traz conforto. Então, é muito perigoso o discurso do fascismo e nós não podemos ficar calados. Nós temos que dizer o seguinte, olha, a democracia e a liberdade não podem ser utilizadas na tribuna da Câmara para defender o que é indefensável. Nós não podemos tolerar, nós temos que ser intolerantes com a intolerância. Esse é o nosso limite. E é isso que nós estamos fazendo. O senhor tem toda a razão nesse ponto desse deputado viver do folclore.
acompanho a rotina aqui da Câmara dos Deputados e ele não tem qualquer relevância política, né? Ele está naquele grupo do folclore mesmo, dos tiriricas da vida, mas ele acaba alcançando notabilidade com esse tipo de manifestação. Lhe pergunto, a OAB entra com esse pedido de maneira bastante firme, pedido de cassação de mandato, mas qual é a sua esperança de um pedido desses ter sucesso dentro desse ambiente que a gente está vivendo? É muito difícil, nós sabemos, mas pelo menos ele provoca na sociedade a reflexão da seriedade dos atos dos parlamentares. Nós não podemos aceitar calados o que está acontecendo e o que ele fez. Claro que depende politicamente, claro, no primeiro momento, da própria vontade política da Casa, que está no momento conturbado. Nós vamos ao Supremo, mas aí para uma discussão muito mais complicada, que é uma discussão dos limites da imunidade desse direito de expressão, que também deve ser zelado, porque é importante que os deputados possam usar a livre expressão, claro que dentro dos limites democráticos, mas a sociedade também tem que fazer essa discussão. Nós não podemos criar um cheque em branco para os fascistas no plenário da Câmara dos Deputados. E digo mais, o que era bizarro e folclórico não é mais isso. O deputado Bolsonaro é recebido no Brasil inteiro por 2-3 mil pessoas gritando palavras de ordens fascistas. Isso é muito sério e muito perigoso. Basta olhar nas redes sociais o que está se organizando. O fascismo, ele sempre nasce assim. Ele sempre nasce em guetos e vai tomando esse espaço, que é um espaço indevido dentro da vida democrática. Doutor, o que ele fez... Por favor, continue. O que ele fez ao simplesmente escolher aquele que é o símbolo maior do extermínio durante a ditadura militar, que foi o comandante Ustra. Ele não fez isso aleatoriamente. Ele não fez isso apenas para ofender a presidente da República. São centenas de homens e mulheres brasileiros que foram aviltados, humilhados, assassinados por esse monstro. Presidente da OAB do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz, tenho aqui vários ouvintes perguntando se a OAB vai também entrar com representação contra os deputados que na hora do voto citaram terroristas, homenagearam terroristas. Sinceramente, eu digo isso aqui, aceitando esse debate, não acho que este seja o debate cabível. Fala-se em Marighella. Marighella, fui aos livros de história verificar, não há um único livro de história que acuse Carlos Marighella de ser torturador. O Carlos Marighella em nenhum momento foi agente do Estado, foi deputado federal e foi cassado quando perdeu, o Partido Comunista caiu na ilegalidade. E como agente público não exerceu a tortura. Ele não tem contra ele acusações de crime como agente público, crime de tortura. Então são completamente diferentes a gravidade dos símbolos que foram adotados não são idênticas, não são proporcionais. No direito nós devemos observar sempre a proporcionalidade. O que o Jair Bolsonaro fez foi escolher o maior torturador da história do país como símbolo do seu voto. E, a nosso ver, esse é o símbolo maior do fascismo no país. O agente público que mais matou e torturou na história do país foi o coronel Brilhante Ustra. E por isso ele deve ser cassado. Doutor Felipe Santa Cruz, muito obrigado pela sua disposição em conversar conosco nessa manhã. Uma boa terça-feira para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer.